Pessoal, nós vamos entrar na mensagem. Hoje estamos no Salmo 91:7. Aqui na nossa igreja é a 7ª semana da campanha. Todos receberam aqui, pessoal, esse papelzinho que aqui é esse pedido de oração? Nesse pedido de oração você vai escrever. Aqui estamos pegando no dia. Você recebe aqui no dia e pega no dia. Semana que vem vai ser do versículo 8, 9, 10 até o 16. Coloque o seu pedido de oração. O Salmo 91 tem uma grande fama do Salmo da proteção, né? Tem grandes livramentos ali. Hoje nós vamos entender mais um deles, que é lindo, um dos mais bonitos que tem nesse salmo, no caso, no meu ponto de vista. E que a palavra dê um grande efeito na sua vida. E olha, grande lição, hein? Hoje uma irmã de manhã, ela falou, no culto da manhã: pastor, essa palavra puxou minha orelha, puxou meu cabelo, puxou tudo aqui para eu despertar. Porque não é a palavra do pastor Vitor, pessoal, é a palavra do Espírito Santo. E ela vai falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. E com certeza Deus vai abençoar. Amém, gente? Vamos para o Salmo 91:7? Começando ali, em nome de Jesus. Eu gosto dessa palavra, eu amo ela, é muito bom. Mas ela tem que ter efeito, né? Senão é só mais uma palavra. Às vezes não está tendo efeito. Pensamos bem. Salmo 91:7 diz o seguinte: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Diga graças a Deus. Pessoal, que bonito. Eu falo, esse versículo aí, ele tem tudo que a gente precisa. Só nele estaria ali uma proteção total, né? 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido. Então, são muitos mesmo. Mas aí eu lhe pergunto, tem sido real? Seja sincero, seja sincero, tem sido verdadeiro? Porque tem coisas que não estão acontecendo com o povo de Deus não, pessoal. Esse versículo é real, mas não está sendo real na vida de muitas pessoas, que não seja o seu caso, tá? Mas às vezes não está sendo. Olha o que diz o Salmo 34:7. Depois a gente volta aqui, eu dou uma explicação, um exemplo meu, para não dar o exemplo de ninguém, não. Hoje, Salmo 34:7, tá? É o Salmo 34, verso 7. Esse versículo é lindo. Vão 1000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Isso está acontecendo? Tá, pastor, cada livramento que eu tenho, não só livramento de vida não, pessoal. Não pode ter acontecido nada em ninguém. Lembra que nós falamos aqui na abertura do culto? Cuidado com o coração, o negócio está bravo aí às vezes. É uma abertura. Vamos entender o que a Bíblia fala? Salmo 34:7. O anjo do Senhor, não é qualquer um não, tá? Acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Tão simples, fácil de entender. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem o teme. Temer é respeitar. E depois a Bíblia fala que ele os livra. Eu tenho respeitado a palavra a ponto de eu ter livramentos, de 1000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita eu não ser atingido. Contei aqui já hoje, e vou usar, é meu exemplo, aconteceu comigo, mais um que aconteceu comigo, mas vale de lição. Eu até falo, não é testemunho não, viu gente, é testemunho. O que aconteceu, mas foi falta de cuidado. Isso já tem 8 a 9 anos já que aconteceu. Estava já convertido, tá? Só para você entender. Mas teve uma vez, eu tinha um costume de todas as orações matinais, antes de sair da minha casa, eu orava com base nesse salmo. E falava nas minhas orações: Deus, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não seria atingido. E era um costume, é verdadeiro, use, é seu, é direito seu. Naquele dia eu saí, era uma terça-feira de manhã, e eu estava indo para a igreja, e eu saí com o meu carro, era um carrinho mais antigo, mas era o meu começo, estava saindo com ele, e na hora que eu saí, para quem é aqui de Jundiaí vai conhecer, a Avenida Jundiaí, aquela rotatória de entrada de São Paulo para cá, ou de Campinas para cá, e ali, né, sempre tem ali um bom movimento de carro, às vezes muitas vezes um pouco menos, mas nunca é sem movimento, só de madrugada, acredito. E eu estava passando por lá, e eu já estava acostumado ali, já quando você fica, em bom sentido da expressão, viciado, você já sabe o que acontece. Aí eu estava passando, parei naquele pare, vindo de lá para cá, eu parei naquele pare, e quando eu parei naquele pare, tinha um carro na minha frente, ele parou antes de mim, óbvio. E aí eu olhei para a direita, que vem aquele pessoal que vem pela Anhanguera, eu estou falando aqui para quem é daqui, né? Quem está, só se alguém conhece. Eles vêm pela Anhanguera, entra em Jundiaí, e o sentido é deles, o pare é nosso. E eu olhei, na hora, não tinha vindo ninguém. Aí o que eu fiz? Acelerei, só que o carro que estava na minha frente não pensou igual eu dei com tudo na traseira dele. Mas o carro virou uma latinha de sardinha, pessoal, até para abrir a porta foi difícil. Não abriu. Mas aí eu lembrei: Senhor, mas eu não orei.
1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido? Eu fui. Não, pastor, foi o carro. Eu fui. O carro era meu. E o prejuízo? Aí eu fui entender por que aconteceu. Naquela época as coisas estavam um pouquinho difíceis. Não é justificativa, só estou explicando. E nós estávamos sem o carro, sem pagar todo o IPVA, e ele não estava licenciado. Deus só tem compromisso com aquilo que é correto. E eu vi, e foi onde que ele falou, foi onde que eu entendi, quando eu orei. Ele não falou com uma voz: Vitor, o seu carro está sem pagar IPVA. Não, eu sabia que ele não estava correto. Tanto que quando eu bati, o que acontece? Chama a polícia? De jeito nenhum. Você não vai fazer o que com o carro? Prender. Não estava licenciado. Pessoal. Então 1000 caiu do meu lado, 10.000 à minha direita, e eu fui atingido. Porque eu estava fora. Cuidado para não estar fora. Quantos não estão assim, achando que não tem problema? Quantos não estão achando que não tem problema? Quando a Bíblia fala: dê a Deus o que é de Deus e César o que é de César, não é só na vida financeira, mas em tudo. Honre a Deus no que é Deus, mas também honre a lei de César. Se não fosse assim, não precisaria casar no cartório para ser considerado casamento, né, pessoal? Mas precisa. É a lei. Senão você não é taxado de casado. Quantos não estão perdidos assim? E os 1000 estão caindo, os 10.000 estão caindo, mas também está sendo atingido. Conserta a sua vida. Vejo que está tortuoso. Ter uma aparência de piedade não adianta nada. Tem que ter uma vida correta. Não só no que convém. Quer ser um cristão, quer ser abençoado? Ande na palavra em tudo. Seja bom testemunho. Hoje, no dia 13 de abril, tem a mensagem do missionário R.R. Soares no site On Grace, que todo dia tem. E na mensagem ele fala para pregadores, mas vale para qualquer um. Ele fala assim: não fale, não leve ao altar uma coisa que você não faz. Porque a pregação, ela é positiva. As pregações são para cima, mas nossa vida tem que estar para cima também. Não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de andar de acordo com a palavra. E às vezes nós não estamos. Esse salmo é uma mera citação. Como eu fiz a citação de sair da minha casa naquele dia, eu lembro até hoje, me marcou. Eu cheguei: Senhor, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido. Pum, bateu. Foi mais 2.000 prejuízo, tive que pagar o meu, não tinha nem seguro. Eu não, né? Quem pagou foram os meus pais na época. Tinha o quê? 21 anos. Eu não tinha condição na época, mas eles pagaram. Mas teve que pagar o nosso e teve que pagar o da pessoa. Claro, né? Estava errado. Eu que fui com tudo lá e bati. E olha, o que não podia ter acontecido na vida também, mas graças a Deus, em pessoa não tinha nada contra, não tinha nenhuma falha. Mas naquela falha, Deus foi lá e permitiu. Houve a permissão, então fui atingido. Não brinca com essas coisas. Estou dando um exemplo meu, para ninguém falar que é meu. Eu senti e eu creio nisso, e porque Deus, o Senhor, confirmou o meu coração. Então não adianta ficar citando o Salmo se não tiver a sua vida em ordem. É fácil querer as bênçãos, mas tem que fazer por onde? Aquele que teme ao Senhor, o anjo do Senhor acampa ao seu redor e os livra, senão não vai funcionar. Quantas coisas não estão acontecendo de errada? E nós fizemos aqui recentemente a campanha daquela pulseirinha que veio aqui, não foi? Quem que participou? Livrai-nos do mal. E foi um ato espiritual, completamente. E uma irmã, não sei se está o nome, é só um exemplo, tá? Ela chegou para mim e ela falou: pastor, eu peguei aquela pulseirinha, depois que cortou, minha vida virou de ponta cabeça. Piorou tudo. Meu marido no domingo, isso aí foi sábado, né? Agora no passado, para nós, no domingo, ele simplesmente pegou as coisas dele, nós brigamos, ele foi dormir no sofá. Nunca tinha acontecido isso, já fazem, se não me engano, 6 anos, não sei se tem um pouco mais. Nunca tinha acontecido isso. Aí eu cheguei com todo respeito e falei: irmã, quanto tempo a senhora está casada? Não, pastor, não sou casada, eu sou amaziada. Então Deus fez, ele fez o quê? Livrou do mal. Pecado. Fornicação. Não vai abraçar, bater palminha não. Ué, livrou do mal, não pediu para livrar do mal? Se você partir desse jeito, no caso com outras palavras, se fosse partir desse jeito, ia para onde? Ai, Deus entende o quê? Que a palavra dele é brincadeira? Que ele não honra o que ele fala? Não, ele é fiel, pessoal. Ele fala: todavia, ainda que o homem seja infiel, eu todavia permaneço fiel. Eu não mudo o que eu escrevi, com outras palavras. Eu não vou alterar. O homem é meio assim, né? Você vai lá amanhã? Vou, pode contar comigo. Chega amanhã, você liga: não estou muito afim de ir não. Não é assim que o homem faz? Deus, se o Senhor falar: eu vou lá amanhã, pode esperar, que Ele vai. Ele é fiel, pessoal. A gente é inconstante, Deus é constante. Cuidado para não cair nesse engano. Quantos não estão fazendo esse versículo só uma boa citação, como eu fiz em um tempo? Não é para acontecer isso. E vamos ver na Bíblia
como que é uma vida no altar, na presença de Deus, e como que a vida dessa pessoa anda. Tem um rei muito conhecido, segundo Crônicas, capítulo 20, a gente vai ver esse rei aqui, Josafá. Ele foi filho do rei Asa, ele passou uns apertos contra os seus inimigos, né? E os inimigos vieram e tudo mais, só que olha que bonito aqui. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Vale a pena, acerta a vida. Não fica pulando por outro lado da calçada não, para não ver aquele que você deve, não. Acerta a vida, vai na pessoa que está devendo, acerta ela logo. Ela faz um acerto, chega diante dela e fala assim, está tudo errado aqui, eu fico fugindo de você. Vamos acertar, o que eu estou te devendo, vamos ver o que precisa. Às vezes, talvez você faça isso, a pessoa que você está devendo chega para você e fala, não se preocupa não, estou te perdoando a partir de hoje. Fica fugindo? Quantas pessoas estão fugindo? Aí depois fica lá, 1000 caem ao meu lado, 10 mil ao meu direito. Você foge vai, não adianta, pessoal. Não adianta, tem que acertar a vida. Tem que ver o que está errado. Senhor, minha vida está toda assim, o que eu posso fazer? Vou fazer sei lá, cada área é a sua área, mas veja o que precisa. Entra no plano de Deus para as coisas acontecer. Esse rei aí fez isso. Ele não saiu, ele nunca saiu do plano de Deus, aí que é bonito. Segundo Crônicas, capítulo 20, os moabitas estavam vindo contra Judá e pelejar, lutar contra Josafá, o rei. Aí eles ficaram com medo a princípio, tiveram um pequeno temor, né? Porque, imagina, vem soldados, vem falando que vai te destruir e tudo mais. Aí eles buscaram a Deus, fizeram o que todo mundo tem que fazer. No versículo 12, pessoal, a gente vai chegar lá, é um resumo, tá? Olha o que a palavra de Deus diz. Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, pois os nossos olhos estão postos em ti. Então aqui o Josafá, ele estava para receber um grande ataque, e ele estava realmente sendo sincero, Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? Mas ele falou no final, meus olhos estão postos em ti. Nós podemos trazer isso como estar posto na palavra. E estava vindo seus inimigos, estavam vindo uma multidão, ou seja, 1000 à esquerda, 10.000 à direita, e eles não podiam ser atingidos. E quem que estava lá? O Senhor. Olha o que acontece aqui, o versículo 13. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres, e os seus filhos. Posição de quem quer vencer, pessoal. Diante de Deus, é claro, não é físico, é espiritual. Nós estamos em pé diante do Senhor? Nossa casa, nossa família, nossos filhos, esposo, marido, está em pé diante do Senhor, porque tem que estar. As lutas podem vir, mas olha o que aconteceu. Eles não ficaram prostrados, saíram correndo, fugiram. Eles ficaram em pé perante o Senhor. Quem vai resolver nossa vida é o Senhor. Quem vai nos livrar é o Senhor. Quem vai te abençoar aqui hoje? O Senhor. Então fique em pé perante o Senhor. Quando eu falo em pé, por favor, não é físico, mas o seu espírito. Assim como também já dei um exemplo aqui, isso alguns cultos atrás, numa quarta-feira que nós tivemos da família, referente a Abraão. Abraão, quando ele foi interceder por Ló, a Bíblia fala que veio os anjos avisar que Sodoma e Gomorra seria destruída, e os anjos foram até Sodoma e Gomorra para avisar a Ló. Aí a Bíblia fala que Abraão permaneceu em pé perante o Senhor. Temos que permanecer em pé. Até fiz aqui uma citação no primeiro culto, só dando exemplo. Quantas pessoas só estão em pé por causa de intercessores aqui? Sabia, né? Tem muitas pessoas que só estão em pé porque tem pessoas que intercedem. É um caso que é uma história que a gente conta, que eu conto, mas até o próprio pastor Jaime, creio que já até contou, se não me engano, até dele que eu estou pegando esse exemplo. E essa história de um pregador, que ele chegou na igreja, e a igreja dele era uma boa igreja, só que ele não tinha não conseguia falar bem. Então a igreja não entendia, ele engasgava muito, as pessoas ficavam incomodadas, aí começou a sair pessoas. Só que tinha uma senhorinha dentro da igreja que não gostava de ver a situação assim. Ela amava os pastores que ela recebia, e tanto quanto o amor aquele. E ela era uma intercessora fiel, e ela começou a fazer propósito de oração pelo pastor dela, intercedeu. Aí ela começou a pedir capacidade para o pastor dela. E o pastor dela foi melhorando, a igreja encheu. Aí um dia os dois foram para a glória. Como eu disse, é uma ilustração, né? E chegou lá, e o Senhor foi e honrou muito essa senhora, e não honrou tanto o pastor. E o pastor achou meio estranho falar assim, é simbólico, mas chegou lá para o responsável, e chegou, olha, não estou entendendo, aquela senhora ali é membro da minha igreja, e eu sou pastor, como que ela tem um lugar, ficou um lugar melhor do que eu?
Aí o responsável chegou para ele e falou: ela? Eu vou te mostrar o que ela fez. Aí começou a passar um filme. Falou assim: ó, você só chegou onde chegou e só teve o que ter porque ela orou para você ter. Então a recompensa é dela. Quantas pessoas, estou falando de algo bom, mas só estão vivas por causa de intercessão? Quantas pessoas só estão de pé por causa de intercessores? Se essa pessoa, que é intercessora, um dia Jesus recolher, ai daquele que fica na terra sem intercessor, pessoal. Mas para que você... É bom ter intercessor, não para não. Mas não dependa dos outros só, você precisa ser um. Você tem que estar também perante o Senhor de pé. Não espere alguma coisa assim acontecer. Quantos de nós aqui não contamos aqui na igreja, e pode confirmar aí o povo de Deus, hein? Que contamos livramentos, falava: pastor, Deus deu um grande livramento para o meu filho, e ainda o meu filho nem é de Jesus, porque a senhora intercedeu, e vice-versa. Quantas pessoas estão em pé por causa disso? Então nunca deixe de ficar em pé perante o Senhor. Amém, pessoal? Fica um grande toque aí, porque é importante. Versículo 14, vamos continuar? Então veio, olha só, quem fica em pé perante o Senhor, vem o Espírito do Senhor, ó. Versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Quem crê que o Espírito do Senhor está no meio da congregação aqui? Ele vai operar. Na hora que a gente for fazer oração, creia, ele vai operar. A manifestação de Deus vai acontecer, acredite. Então o Espírito do Senhor veio sobre toda a congregação e tomou um homem para usá-lo. E no versículo 15 diz, que é Jaziel, né? E Jaziel disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de quem? De Deus. Diga graças a Deus aí, pessoal. Essa luta não é sua, essa luta é de Deus. 1000 vão cair ao seu lado, Josafá, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. A luta, o qual você vai passar, você não terá que lutar. Quem vai guerrear por você é o próprio Deus. Que recado, né, pessoal? Mas isso só é real para quem está em pé perante o Senhor e para quem está na palavra, como Josafá estava. Josafá foi um rei de Judá muito bom. E olha o que a Bíblia fala no capítulo de Crônicas, no segundo Crônicas mesmo, no capítulo 17, versículo 3. Vamos pegar aqui um detalhe do rei Josafá. O Josafá não era qualquer um, por quê? Será que Josafá era preferidinho? Nós temos que parar com esse negócio na cabeça. Ele tem tudo porque é preferido. Porque você que não sabe fazer a diferença. Se você trabalhar, Deus honrar, você colocar o coração e ser sincero, Deus vai te honrar. Josafá foi um rei que fez a diferença porque ele fez a diferença. Deus o abençoou porque ele ficou de pé. Ele não foi um rei murmurador, não foi um rei que ficava adorando outras coisas, os Baals da vida, os Balins. Não, ele foi e fez a diferença. Ele teve mau testemunho para fazer tudo errado. É a pessoa que fala assim: meu pai não deu boa criação, então você vai ser Poxa, o missionário que ele explica, né? Não é porque meu avô foi ladrão de cavalo, meu pai de carro, que eu vou ser de avião. Se meu avô foi de cavalo, meu pai de carro, eu vou ser um homem de Deus tanto quanto. Vou fazer a diferença. Não tem desculpa. Se eu quero fazer a diferença, eu vou, e vamos em nome de Jesus. Então Josafá, ele era filho de Asa. Asa, ele foi um rei que fez o que era reto, mas no final ele pisou na bola devido a uma enfermidade nos pés. Ele não procurou o Senhor, procurou antes os médicos, e aí não foi um rei perfeito, vamos dizer assim. Mas olha o versículo 3 do 2 Crônicas 17. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de quem? De Davi, seu pai, e não buscou Balins. Mas Davi não era o pai dele, pessoal. Ele era descendente de Davi, mas para ficar marcado que quando você anda no caminho, você entra na geração de Jesus. Como nesse tempo não tinha Jesus ainda, então eles entravam na geração de Davi. Você não vai ser lembrado como filho do ciclano, do fulano que fez a coisa errada. Você vai ser lembrado como filho daquele que fez tudo certo, que no caso é do próprio Deus. O que nós estamos fazendo, hein? Por que tem coisa acontecendo? Responda para você. Desde a sua conversão até hoje, quantas vezes, se nenhuma, amém, mas quantas vezes você já foi assaltado? Responde para você, não fala em voz alta. Da sua conversão até hoje, quantas vezes você já bateu o seu carro, como aconteceu comigo? Responde. Se for mais de uma já é preocupante. Se for mais de uma, o negócio está feio para o seu lado. Ou você tem o Espírito de Deus ou não tem. Ou está bem com Deus ou não está.
Porque ainda que 1000 venham ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não era para ser atingido. Por que está acontecendo isso? Caiu um raio lá na sua casa, queimou alguma coisa? Por quê? Entrou no emprego, foi mandado embora? Por quê? Ou esse versículo aqui é mentiroso, pessoal? Quem crê na Bíblia aqui? Para pensar. Estou sendo seu pastor para despertar você, que tem muito crente de panelinha só quer fazer coisinha, mas não está sendo cristão de verdade. Quer fingir. É um fardo estar aqui numa sexta-feira à noite. Não tem que ser um fardo. Está acontecendo coisa errada. Por quê? A Bíblia não mentiu, pessoal. 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas a Bíblia fala que você não vai, em nenhum momento da sua história, ser atingido. Por quê? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Vira e mexe, pastor, um pneu, isso, aquilo, fura. Por quê, irmão? Ou você acha que é só azar? É sexta-feira 13, inclusive. Não, esquece isso, né? Senão tem gente que é meio doido. Por quê? Por que está acontecendo? A Bíblia fala, não vai ser atingido. Não vai. Não existe uma abertura. Talvez, não vai. Se 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, é muita gente. E você não vai ser tocado. Por quê? Por quê? Eu falo como alguém que teve algumas experiências negativas, e é verdade. Pessoal, temos que ver por quê. Para pensar, pergunta para Deus, será que eu estou perante o Senhor de pé? Será que eu estou perante o Senhor de pé? Não, pastor, Deus converte maldição em bênção. Tudo bem, mas precisava chegar na maldição para Deus precisar converter em bênção? Por que está acontecendo isso? O que aconteceu para isso estar acontecendo? Por que entrou esse mal na minha casa? Por quê? Para pensar, não culpa terceiros, não culpa quarto. Olha no espelho e fala, o que você fez, rapaz? Ô moça, ô senhora, o que você fez? Olha no espelho e conversa com aquele do espelho, e ele vai te falar o que ele fez. Tem coisa errada. Josafá está aqui, ó, ele foi lá vitorioso, e a Bíblia falou que Deus guerreou as suas guerras, porque ele era um homem que andou conforme Davi, um homem segundo o coração de Deus. E aí a Bíblia fala que ele não buscou a baliza, ele não fez o que os outros faziam, mesmo sendo rei de Judá, ele por isso teve o livramento de Deus, por isso que ele não foi tocado, ele fez a diferença. Por quê? É para parar para pensar, pessoal. Por que isso aconteceu na minha vida? Por que aquilo aconteceu? A reprovação que Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Se a palavra permissão está aí, houve uma permissão. Por que o diabo foi pedir alguma coisa para te tocar? Por quê? Responde para você, porque tem muitas pessoas que estão doentes, enfermas, porque estão fazendo isso. Porque estão deixando abertura. E aí o mal acontece mesmo. Mas não é para acontecer. A boa notícia é que o Espírito Santo está sobre essa congregação para operar. E se tiver alguma coisa errada, desde o natural ao físico e espiritual, conserta. Qualquer coisinha. Não deixa nada errado. Não deixa, do mínimo ao muito, pessoal. Libertação, eu posso fazer oração forte, Deus opera. Eu posso fazer muitas coisas, mas a Bíblia não fala tão perfeito como fala em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Está lá escrito. E quando você conhece e fala, Deus é verdade. Esse mal tem acontecido muito na minha vida. Por quê? Por causa que eu dei essa abertura aqui. Foi uma raiva que eu recebi e deixei no meu coração. Eu deixei de ser fiel a Ti nessa área. Qualquer outra. Eu deixei de honrar o Senhor. Não estou mais em pé perante o Senhor. Eu tenho até medo que um demônio manifeste perto de mim, porque vai saber que ele vai sair ou não. Vai saber. Coisa séria, pessoal. Não deixe isso acontecer. Veja o que possa estar sendo motivo de algo ruim estar te tocando. Se a Bíblia fala que 1000 vão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido. Hoje, amanhã, até Jesus voltar. Temos que crer na palavra, não é? E vamos viver ela em nome de Jesus. E glória a Deus, que o Espírito Santo fale mais com você, tá bom? Agora é hora de o Espírito de Deus operar, que está no meio da congregação. E vamos orar para isso, tá bom? Fique de pé, pessoal. Eu falei que era um puxãozinho de orelha. Pensou que ia ser legal? Pessoal, às vezes é necessário, mas creia, o Salmo 91,7 está de direção em todo mundo. O rapaz, no livro do Salmo 91, quem já leu, quem não leu, tem oportunidade, leia. Não esse talvez esse dos jovens tenha também. Aí, nesse livro Salmo 91, quem leu sabe, tem uns testemunhos no começo do Salmo 91. E eu nunca esqueci esse testemunho, que foi o que mais marcou para mim. E o rapaz, ele era de guerra, eram homens de guerra, né? Que iam para a guerra e eles davam esse testemunho. Aí ele deu esse testemunho, e quando ele contou o testemunho, ele falou o seguinte, que ele tomou um tiro, e ele claramente não morreu. Aí ele, quando foi ver onde que estava o tiro, ele chegou, e depois que ele tirou,
ele tinha uma Bíblia que ele guardava naquele bolso da frente, né? Como se fosse aqui, claro, que aquela roupa de exército, tinha um bolso aqui, ele guardava, e era no coração. E aí ele tomou esse tiro, e a Bíblia que estava aqui parou. E aí ele falou que quando ele abriu a Bíblia, a bala, né? O que fica, eu esqueci o nome do projétil, obrigado. O projétil da bala ficou dentro da Bíblia, furou até a metade. E quando ele abriu, estava exatamente lá, Salmo 91:7. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido. Está nesse salmo aí que está aqui na tela. Salmo 91, esse livro aí. É aí que ele fala, no versículo 7, esse testemunho. Pessoal, até no meio da guerra, no meio de tiroteio, você não é para ser atingido. Mas por que está acontecendo? Na vida de muitos, que não seja assim, lógico, né? O cara, todo mundo, né, pessoal? Estou falando, mas é para cada um se pegar e falar, poxa Deus, o que está acontecendo, Senhor? Por que isso está acontecendo? O Senhor não é o culpado, então me mostra. Como eu orei, eu pedi, me mostra, e me mostrou. Deixou a abertura ali, pegou onde que estava a abertura. Na minha não fez um arranhão, mas pegou no carro. E aí? O que está acontecendo? A luz da sua casa não vai cortar se você pagar, tá? Só corta se você não pagar, só se você fizer gato. Aí vem o capeta e pega o gato também. É simples, paga as suas contas, não vai faltar. Mas por que está faltando? Veja, tem coisa errada. Não é para atingir. Fique essa mensagem.